Mano, boa noite, olha eu, nem acordei bem ainda. Ai, gente, boa noite. Bom dia pra quem tá entrando. Bom dia. Ai, que situação da pessoa. Bom dia, bom dia. Vamos lá, né, gente? Vamos vigiar os pensamentos. Coloquei um fundinho aqui. O musical tá atrapalhando vocês? Esse som tá muito alto ou tá bom assim? Me digam aí. O que vocês acham? Tá alto? Tá bom? Ai, tudo bem, amiga? Que saudade de você. Ótimo, então, gente. Vamos começar? Vamos começar. Ontem eu coloquei uma enquete perguntando quem é que tinha os pensamentos acelerados. E aí muita gente colocou que tem pensamento acelerado. A gente acorda com os pensamentos acelerados, né? Quem mais aí tem os pensamentos acelerados? E aí, eu falei, não, é um bom assunto. É um bom tema pra gente conversar sobre isso. Porque por mais que a gente não consegue controlar os nossos pensamentos, a gente não consegue controlar os nossos pensamentos. Mas nós não somos obrigados a aceitá-los. Então, você não consegue controlar o que você vai pensar. Mas a gente consegue controlar o que a gente vai fazer com o que a gente está pensando. É esse o ponto. Isso é a inteligência emocional. E aí, quando a gente vai em Provérbios 4:23, tem lá dizendo assim, ó, sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em algumas versões falam também, né, sobre tudo que se deve guardar. Vigie os teus pensamentos, guarde o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Então, esses dias eu até já falei aqui que nós somos corpo... esqueci de botar meus anéis. Mas que nós somos corpo, alma e espírito. E o espírito, quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito, ele já tá junto com o Espírito Santo. Nosso espírito, ele é perfeito, nosso espírito, ele sabe de tudo, nosso espírito é bom, ele é saudável, ele é inteligente. Só que a nossa alma não. E é na nossa alma onde tá os nossos desejos, as nossas vontades, sabe, o mais íntimo do nosso ser é a nossa alma, é lá na alma. Então, é onde está a nossa personalidade, se a gente gosta de dia, se a gente gosta de noite, se a gente gosta de correr, se a gente gosta de dançar. Isso tudo está na alma, é na nossa alma. Tudo que diz respeito a nós é a alma, está na nossa alma. Inclusive os sentimentos e as nossas reações, é tudo lá na alma. Só que quando a gente fala de alma e espírito, é onde acontece a guerra. É onde acontece a guerra. O Espírito Santo, ele quer a nossa alma. Só que o pecado também quer a nossa alma. E é aí que se encontra aquela velha guerra espiritual. É uma guerra onde a gente não enxerga, gente. É uma guerra que a gente não consegue ver essa guerra acontecendo. Mas ela acontece. E essa guerra, ela inicia nos nossos pensamentos. Muito louco, né? Você já parou pra pensar que tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente toma a iniciativa, começa com o pensamento. Tudo na nossa vida começa com o pensamento, inicia com o pensamento. E aí essa guerra,
Até eu coloquei aqui, ó, lá em Gálatas fala sobre isso, ó. Pois a carne deseja o que é contrário do espírito, o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Perfeito, Peralta, exatamente isso. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero faço e refaço. É exatamente isso, é a luta da carne contra o espírito. É uma luta, sabe aquilo que você... mas eu não quero fazer isso, eu não quero pensar nisso, eu não quero ficar triste assim, eu não quero... É a luta, é a guerra espiritual que está acontecendo dentro de você, é essa guerra. E aí a gente tem que vigiar e fortalecer os nossos pensamentos para vencer essa guerra, para não deixar que o mal vença, para não deixar que o mal ganhe força. Porque vocês já perceberam que quanto mais você pensa em coisas ruins, mais desgraça, mais coisas acontecem? Porque é assim, né? Muitos falam sobre a lei da atração, né? É porque tem que praticar a lei da atração. Mas, gente, a lei da atração, ela nada mais é do que uma oração. É uma oração para você iniciar o seu dia, é uma oração para você se blindar. Oração. E aí, quando a gente vai lá em 1 Pedro, diz assim, ó: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, você se abstém dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, ele está dizendo que quem controla os pensamentos controla as emoções, e quem controla as emoções controla as suas reações. É esse ciclo, gente. Mas aqui, não quero que vocês entendam o controlar como saber o que vai vir, porque o controle das tuas emoções tu não tem. Tu não consegue controlar o que você vai pensar, tu não consegue controlar o que vai vir. Tu só consegue controlar o que você vai fazer com isso. Então, não fique mal por pensar coisas ruins. A gente vai chegar lá, eu vou falar sobre isso, mas o que vier na tua mente não é quem você é, são pensamentos. Só pensamentos. Não são verdades. E aí, pra gente blindar nossa mente, a gente precisa controlar os nossos pensamentos, identificar o que é verdade sobre mim, o que não é verdade sobre mim, o que é verdade sobre essa realidade, o que não é verdade. Eu controlando os meus pensamentos, eu vou controlar as minhas emoções. E eu controlando as minhas emoções, eu vou controlar as minhas atitudes, as minhas ações. E quando a gente fala de alma, o espírito, ele quer controlar a nossa alma, só que a nossa alma é que dá a vitória para Deus ou para o pecado. Quer ver? Vou dar um exemplo. Eu não tô afim de ir na igreja hoje. Não quero ir na igreja. Tô cansado. Só que você sabe que a igreja te revigora, você sabe que a igreja é bom, você sabe que você sai de lá uma pessoa melhor. E mesmo assim você não vai. Quem venceu? Venceu o mal. Venceu o lado ruim do seu pensamento. O pecado. Vocês já perceberam que tudo que é penoso para nós fazer, tudo que é ruim, tudo que cansa, tudo que dá preguiça, são coisas que vão fazer a gente crescer? Já pararam para pensar sobre isso? Cássia, eu compro vários cursos e não termino nenhum. Você sabe que se você terminar os cursos e você aplicar o que está dizendo, vai dar certo. E mesmo assim você não faz. Por que você não faz? Cássia, eu sei, isso é eu, tá? Eu sei que a academia, ela faz muito bem pra minha saúde. Por que eu não consigo ir todos os dias? Por quê? Porque prefere ficar dormindo, é tão bom, né? Dormir. É tão bom dormir, é tão bom ficar ali sem fazer nada, mas vocês já perceberam que tudo que vai fazer nós sermos pessoas melhores, mais saudáveis, mais inteligentes, um ser humano melhor, nos trava? Parece que dá preguiça, que a gente não tem força,
que vem esses pensamentos depreciativos, isso é a guerra. Essa é a famosa guerra espiritual. Sabe que você tá super empolgado. Nossa, começa um projeto super empolgado. E do nada você vai perdendo as forças. É a guerra. É a guerra. Dizer não. Você tá querendo ir para um lugar melhor? Não vou deixar. Vou mexer nos teus pensamentos para eu minar a sua mente, você parar. É assim, gente. É assim. Essa guerra espiritual, ela existe. É uma guerra entre a nossa alma, com a nossa alma. E aí, tem muitas pessoas hoje que acham, né? Na verdade, elas agem como se tudo pudesse ser controlado. Quer ver? Consegue controlar o sono, consegue controlar a fome, consegue controlar a vontade de fazer xixi, consegue controlar a vontade de falar alguns palavrões, algumas coisas, algumas verdades na cara de outras pessoas. Consegue controlar, mas não consegue controlar aqui. Não consegue controlar o que pensa, não consegue controlar o que leva pro coração. E aí tem uma frase de Martinho Lutero que eu acho sensacional. Ela diz assim, que nós não podemos impedir que o passarinho sobrevoe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninho. Eu vou repetir. Nós não podemos impedir que o passarinho sobrevoe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninho. Ou seja, nós não podemos impedir que pensamentos maus venham sobre a nossa mente, mas a gente pode impedir que ele não grude aqui, que ele não vá para o nosso coração. Como lá em Provérbios diz, guardar o seu coração, blinda o seu coração. É como? Vai vir aqui, mas você não vai levar para cá. Aqui você não consegue controlar, mas aqui sim. Aqui sim. Aqui não é sua culpa, aqui é. Aqui é. Então, o que acontece? O pensamento vem, esse pensamento mal vem, você alimenta esse pensamento. E aí, ao invés de ser para aliviar, para você se aliviar, para você se acalmar, para você pensar, você fica mais nervoso, começa a pensar em coisas piores ainda do que aquele início de pensamento, e as coisas só desandam. O órgão mais importante que nós temos no nosso corpo, gente, é o nosso cérebro. É o nosso cérebro. É o órgão mais importante. É o nosso cérebro. Invista nisso. Invista em conhecimento. Mas eu não tenho dinheiro. Será? Isso não é gasto, é investimento. E eu não tô falando isso porque eu trabalho com isso, porque eu também invisto em mim. Nessas questões eu invisto muito em mim. A gente precisa investir em nós. Mas eu não tenho dinheiro. E será que talvez essa falta de dinheiro seja dos seus pensamentos, dos teus ciclos que você não consegue romper, dos seus padrões de comportamento, esses pensamentos depreciativos contra o dinheiro que faz com que você não cresça? Às vezes você investindo numa terapia, investindo num curso, investindo em aulas para você fortalecer o seu cérebro, vai fazer você quebrar isso. E aí o que vai ser um gasto para você, na verdade vai ser lucro, porque você vai começar a render mais, você vai começar a pensar diferente, você vai ser um ser humano diferente. Pensa sobre isso, gente. Nós precisamos estar em busca da santificação e não de sermos santos, nossa, 100% santos, porque nós somos seres humanos, a gente não vai conseguir fazer isso. Mas a gente tem que dormir sendo parecido com Jesus, um pouquinho parecido com Jesus, e acordar sendo um pouquinho mais parecido. É isso que a gente tem que fazer. Eu até anotei aqui, ir dormir um pouquinho parecido com Jesus e acordar decidindo ser ainda mais parecido, porque é decisão, né? É uma decisão. Até
Esses dias a gente tava conversando sobre alma gêmea, né? Ah, porque eu tenho dedo podre. Umas meninas estavam comentando que tem dedo podre. Mas, gente, o casamento é uma decisão. É uma decisão. Deus não fez o meu marido especialmente pra mim. Ele não foi feito especialmente pra mim. Deus não criou ele e falou assim: nossa, eu vou criar esse homem pra Cassiane e eles vão ser felizes para sempre, como nos filmes. Não, né? Não existe. Não existe. Nós é que fizemos dar certo esse casamento. Por isso que o relacionamento ele é uma via de mão dupla. Os dois decidem dar certo. Os dois decidem. É uma decisão. Decisão. A gente precisa se colocar como pessoas decididas, sabe? Não, eu vou fazer dar certo. Não, eu não sou isso que o meu pensamento tá me levando. Não, não vai acontecer isso que o meu pensamento tá me levando. Isso é decisão. Isso é você verbalizar, colocar em palavras. Gente, eu falo muito sobre isso aqui. De colocar em palavras o que você tá sentindo. Falar, tem que falar. Falar, colocar em palavras, dizer em voz alta. Ah, mas eu vou parecer uma doida falando sozinha. Não tem problema. Não tem problema. Pode falar sozinha. Pode verbalizar para que o teu cérebro entenda de que não, peraí. Lembra que a nossa mente ela não consegue identificar o que é passado do que é presente? Ela não consegue identificar. Então, talvez um medo que você tenha hoje com 30 e poucos anos de idade seja um medo que você tinha lá com 5 anos de idade. E aí esse medo hoje ele nem existe mais. Porque hoje você consegue se defender, mas mesmo assim parece que não. Parece que você está se defendendo como uma criancinha de 5 anos de idade. E aí a gente tem que decidir crescer, decidir ser adulto, decidir se proteger. Aí, tô falando bastante hoje, né? Tô falando muito hoje, muito. Eu até, deixa eu ver aqui. Tá. Eu fiz anotações, tá, gente? Que senão vão me perdendo. Aí, quanto mais você deixa passar esse tempo de tentar se moldar, de tentar mudar, de tentar ser uma pessoa melhor, de buscar informações. Quanto mais tu deixa passar esse tempo, pior é. Porque cimento, quando seca, é só quebrando. O cimento molhado a gente consegue ir lá com um pauzinho, escrever, colocar a marca do pé, né? Ele fica. O cimento, depois que seca, meu filho, já era. Só quebrando. E assim é. Quanto mais o tempo passa, mais resistente você vai ficar à mudança. Eu até não tenho uma palavra aqui. Mais inflexível a gente fica a mudanças. Mais inflexível. E sabe que isso é muito verdade. Vou contar uma vulnerabilidade minha aqui. Eu tenho muita dificuldade de provar coisas novas. Alimentos, provar coisas novas. Provar salada, eu tenho muita resistência em provar. Eu gosto de comer sempre as mesmas coisas, arroz, feijão e carne e ovo. É sempre as mesmas coisas eu gosto de comer. Por que pra mim é tão difícil experimentar algo novo agora? Porque eu não tinha esse costume. Se lá quando eu era pequena os meus pais fizessem eu comer tudo, eu cresceria comendo tudo, assim como alguns aqui. Tem gente, eu acho tão lindo, gente. Aquelas pessoas que fazem aqueles pratos assim, ó, lindo de salada e comem assim com a vontade aquela salada. Eu acho lindo. Mas eu tenho muita resistência em comer. Muita resistência em comer salada. Não que eu não coma, mas não é... eu tenho até um pouco de medo, sabe? De provar as coisas novas. E isso se enquadra também em... Ai, troquei o filtro. Isso se enquadra também em sair em lugares diferentes, sabe? Pra comer. Mas enfim. Então tenta agora. Aproveita que tá vendo essa live, que tu sabe que precisa mudar os teus pensamentos. E eu vou falar sobre alguns pensamentos agora, que são os pensamentos nocivos. Se você se identificar com alguns desses pensamentos, depois eu vou dar a solução pra você, tá?
Lembrando que nós não podemos impedir os nossos pensamentos. Nós não podemos impedir o que a gente pensa, mas nós não somos obrigados a aceitar o que a gente está pensando. Não somos obrigados. E tem gente que acha que só porque pensa é verdade. Tem gente que acha, sabe esses pensamentos, gente, intrusivos de, quando tu tá lá no alto, lá nas montanhas, e aí te dá um pensamento assim, o que ia acontecer, será, se eu me jogasse daqui? Sabe esses pensamentos fora, assim, tu tá andando de carro, o que ia acontecer se eu abrisse a porta do carro, do nada, com o carro andando? Aí a pessoa já acha que ela é suicida, e não é. É um pensamento intrusivo. Não significa que você pensou isso, que você é. Não significa. Achei uma pessoa bonita. Não significa que você tá traindo. Não significa que você é um traidor, né? Só porque achou alguém bonita. Você não tá desejando, você achou bonito. A gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Não é porque você pensa que é. Você não é o que você pensa. Você não é o que você pensa e você não é o que você sente. Não é. Mas enfim, eu anotei aqui alguns pensamentos nocivos pra gente conversar. Pensamento de doença ou morte. Aquela pessoa que só pensa em desgraça. Fica caçando sempre uma doença. Toda a vida fica caçando uma doença. Tá com dor de cabeça, já vai lá no Google. Gente, isso é a pior coisa a se fazer. Pior coisa a se fazer. Eu já fiz isso? Já fiz. Fiz isso. Quer ver? Eu fiz... Pra quem me acompanha aqui sabe, né? Que eu e meu esposo, a gente tá tentando engravidar. E aí, no ano passado, eu perdi 2 bebês. E eu tive que entrar com um processo de investigação. Então, a gente fez muitos exames. E aí, teve um exame que eu entrei na sala da médica, ela examinou lá e deu o laudo. E aí, eu voltei com o laudo pra casa. O que eu fui fazer com o laudo, gente? O que eu fui fazer? Não sabia o nome daquelas palavras. Vou pesquisar no Google, ver o que é. O que me dizia lá? Que eu ia ter, que podia ser um câncer e que eu ia ter que tirar o útero. Eu entrei em desespero. Até na outra semana onde eu ia voltar na médica pra ela olhar esse exame. E aí ela olhou e disse, não, isso aqui é só dizendo que tu tem cólicas intensas no teu ciclo. Eu já tava achando que eu ia morrer. Eu já tava achando que eu nunca mais ia poder ter filho. Eu já tava achando que minha vida tinha acabado. É o pior erro. A pior coisa que você faz é ir procurar caçar doença, caçar dor, caçar morte na internet. Para de fazer isso. Não faça isso. Procure um profissional mesmo. Não vai lá no ChatGPT pesquisar o que é. Tem muita gente assim. Muita gente fica caçando doença. Não, declare vida sobre você. Você é saudável. Você é saudável. E se você não está 100% saudável, você vai ficar saudável. Você vai ficar. No nome de Jesus, eu estou declarando vida sobre você. Vida. Toda vez que você fortalece esses pensamentos de morte, esses pensamentos de doença, você está atraindo isso para você. Para que tá feio, né? Aí o próximo, que será infeliz na vida sentimental. Essa tem bastante também. Que será infeliz na vida sentimental. A pessoa que cresce... eu tinha esse, tá? Porque eu cresci em um lar de pais separados. Na minha família eu tive muitas pessoas que se separaram. Então na minha cabeça... a separação era normal. E o que eu achava? Que o dia que eu casasse, eu iria me separar. Muito normal pra mim. E tipo, super normal, gente. Não era uma... Era normal. Eu achava que era normal. Eu achava que acontecia isso. Até conhecer Jesus. E saber que não. E a azar é do meu marido, que a gente casou. A gente vai morrer junto agora. Não interessa. Não tem mais o que fazer. Vai morrer comigo, junto comigo, bem velhinhos.
E aí a gente traz essas cargas da nossa família, que a gente não vai ser feliz com um cônjuge. Ai, que eu nunca vou casar, que eu já tô velha pra casar, que ninguém me quer, que ninguém me ama. Para com isso. Sabe que às vezes tem muitas pessoas que falam que não consegue, que ninguém chega nelas, que ninguém se interessa por elas. Mas aí tu vai olhar a pessoa nos lugares com a pior cara do mundo. Assusta qualquer um. Como é que vai chegar perto alguém? Como é que alguém vai se sentir confortável em conversar com você? Às vezes somos nós que estamos afastando as pessoas e não as pessoas que estão se afastando de nós. Autorresponsabilidade, gente. Autorresponsabilidade. Você só vai ser infeliz na tua vida sentimental se você não quiser mudar. Se você quiser continuar da mesma forma. Agora, se você quiser, não, eu vou fazer dar certo. Eu vou lutar, eu vou fazer dar certo. Então você não vai ser infeliz. Você vai ser feliz. Porque os planos de Deus, eles são bons, perfeitos e agradáveis sobre nós, sobre a nossa vida. Você acha que Ele realmente criou alguém para sofrer a vida toda? Não. Ele nos criou pra gente ser feliz, pra gente ser cheio do Espírito. Bem-aventurados os que se alegram. Tenho 41 anos e me sinto velha para começar algo novo. Entrei na psicanálise para tentar me encontrar. Letícia, velha mulher. Isso é uma coisa que eu ando pensando muito, sabe por quê? Porque daqui a um mês eu faço 30 anos. 30 anos. E a gente tem a crise dos 30. Quem já passou pelos 30 aí sabe. Tem a crise dos 30. A gente fica pensando, cara, com 30 anos. Eu olhava as pessoas com 30 anos, quando eu era criança. Eu achava elas velhas, né? O tio e a tia. Eu não sou tio e tia. Não sou. Eu sou jovem. Eu sou muito jovem. Letícia, você também é jovem. Não tenha medo de começar algo novo. Não tenha medo. Sabe de quem eu lembro? Uma coisa bem aleatória. Mas eu gosto muito de comer aquele KFC. E aí, quando você vai lá na mesa, eles colocam um papelzinho pra você não sujar. E tem a história dele. Eu não lembro com quantos anos. Mas ele já era idoso. Quando ele abriu o KFC. Olha o tamanho que essa empresa é. Ele começou na garagem da sua casa. Ele já era idoso, ele já tinha mais de 60 anos, se eu não me engano. Nunca é tarde. Se você desistir, sim. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Próximo pensamento. Que alguma tragédia vai acontecer. Sabe? Aquele pensamento de que sempre vai acontecer algo ruim. Tu sai pra viajar, tu só fica pensando, meu Deus, e se bate o carro? Meu Deus, e se um caminhão bate em nós e a gente morre? Meu Deus, o pai ou a mãe sai, você liga uma vez, não atende, já acha que morreu. Meu Deus, não atendeu, morreu. Meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa. No fim, a pessoa só tá tomando banho e você já cria toda uma tragédia na sua mente. Muito cuidado. Esses dias eu li uma história de um senhor de 73 anos. Ele contando a história de que a vida toda dele, ele se preparou para uma tragédia. Ele ficava se preparando para alguma tragédia, sabe? Ele sempre ficava pronto e preparado para quando uma tragédia acontecesse. Até que quando ele tinha 60 e poucos anos, uma tragédia aconteceu. Que a esposa dele faleceu num acidente. E aí ele disse que todos esses anos, ele se preparando para uma tragédia, não preparou ele para a tragédia. Aí ele disse, né, que ele podia ter aproveitado mais com a esposa, podia ter saído, podia ter se divertido, podia ter guardado mais memórias, ao invés de ter ficado gastando energia com pensamentos de morte, com pensamentos de dor, com pensamentos que destruíam ele. E aí ele falou, né? Ele disse,
Deixa para lidar com os pensamentos, com a tragédia, quando a tragédia acontecer. Porque a gente nunca vai estar preparado para uma tragédia. Nunca, gente. Você pode se preparar o tempo que for. Você pode se preparar anos e anos. 24 horas por dia. Quando a tragédia acontecer, mesmo assim, você não vai estar preparado. Cada dia com o seu mal. Quando a tragédia chegar, a gente lida com ela. Enquanto ela não chega, vai viver. Vai viver a tua vida, não sobreviver. Vive ela. Aproveita a tua vida. Ela é um presente. A tua vida é um presente. Você acordar hoje é um presente. Não fica pensando em tragédia. Não fica pensando em tragédia. Deixa cada dia com o seu mal. Cada dia com o seu mal. Próximo, pensamento suicida. Esse pensamento ele vem assolando muito ultimamente as pessoas, né? Pensamento de acabar com a vida, pensamento de não viver mais, um pensamento de desistência, né? De não ter mais força. E o que a gente costuma fazer quando vem esses pensamentos? De que, seria melhor se eu não estivesse aqui, seria melhor se eu não existisse. A gente se isola, a gente fica só, a gente fica sozinho. Quando a gente tá triste, a gente quer ficar só. Quando a gente tá mal, a gente quer ficar só. Quando a gente quer... Em qualquer situação, assim, a gente tá assustado, a gente tá com medo, a gente quer ficar só. A gente não quer ver ninguém, a gente não quer falar com ninguém. Por quê? Porque sozinhos nós somos mais vulneráveis. Sozinhos nós somos mais vulneráveis. Quando você estiver com pensamentos ruins, quando você estiver triste, quando você estiver mal, que você não quer ver ninguém, aí é que você precisa buscar as pessoas em que você confia e dizer, olha, eu não tô bem, eu tô com esse pensamento aqui e você não precisa dizer nada, mas eu quero que você fique aqui comigo. Fique aqui. Não fique sozinho. Não fique sozinho. Sozinhos nós somos vulneráveis. Vulneráveis. É isso que o inimigo quer, que a gente fique sozinhos, porque a gente perde as forças e aí a gente vai alimentando esses pensamentos ruins e a gente vai para um lugar onde a gente não quer estar, mas a gente acaba se levando para lá. Então, quando você estiver triste, quando você estiver mal, quando você não quiser ver ninguém, aí é que você tem que pegar o teu telefone e falar, amiga, vem aqui, amigo, vem aqui, ou liga para alguém, manda uma mensagem para alguém, não, ninguém pode vir aqui agora, liga, mas não fique sozinho, não permita que esses pensamentos tomem conta da tua mente, com você sozinha, converse com alguém, vai buscar alguém, é perigoso, muito perigoso. A gente tem que saber, a gente tem que reconhecer os perigos que assolam a nossa mente. Então, não se deixe ser vulnerável sozinha com esse tipo de pensamento. É sério, gente, é sério. A sua vida é preciosa. Você é precioso, você é preciosa. Lá em Jeremias diz que nós fomos escolhidos antes do ventre da nossa mãe. Nós já fomos escolhidos. Você é precioso, você é valiosíssimo. Lembra da luta que eu falei, da guerra espiritual? É sobre isso. Que é você, eles querem a sua alma. É uma luta. E para que lado que você vai querer ir? O lado da vida ou o lado da morte? Corra, lute pelo lado da vida. Cássio, mas eu tô vivendo um momento péssimo. Mas eu tô vivendo um momento, meu Deus, horrível. Vai passar. Vai passar. Cássio, mas tá doendo tanto. Vai passar. Mesmo assim, vai passar. Você já venceu 100% dos teus piores dias. Vai me dizer.
Já teve dias em que você falou aí que não ia aguentar, que não ia viver, que não ia passar dessa, e você não tá aí. E quando você olha para os momentos legais, pelos momentos bons que você já passou na tua vida, não valeu a pena? Valeu a pena. Nós não somos momentos, gente. Nós não somos momentos. Nós somos vida. Vida. E Deus, Ele quer nos dar uma vida de abundância. Olha que lindo. E eu quero uma vida de abundância. Tô em busca dela todos os dias. Próximo pensamento. Esse pensamento é um dos mais causadores de câncer, sabia? Pensamento de culpa. Vocês sabiam que quando se fala em câncer, somente 15% é genético? Somente 15% é genético. Todos os outros porcento é emocional. É de mágoas, de rancor, de não saber lidar com as suas emoções, de guardar tudo. Isso é muito estrondante isso, né? Eu li num artigo, vou procurar até depois e vou postar para vocês verem. 15% só é genético. Então, essa culpa. Tem gente que, meu Deus, que carrega uma culpa, que a culpa nem é dela e mesmo assim ela pega pra ela e carrega o resto da vida. Tá na hora, gente, de nós pararmos de carregar coisas que não são nossas. Às vezes a gente se culpa por coisas que não tinha outra escolha, sabe? Mas aí eu carrego uma culpa de ter tomado uma decisão há 2 anos atrás. Tá, mas 2 anos atrás você não tinha a experiência que você tem hoje, você não tinha a bagagem que você tem hoje, você não tinha as ferramentas que você tem hoje. E talvez você só tenha isso hoje porque você passou por isso 2 anos atrás. Então pare de se culpar. Aconteceu alguma coisa, errou? Dá pra consertar? Se dá pra consertar, eu vou consertar. Se não dá, já não tem mais o que fazer. Vai viver. É outro capítulo, é outra vida. Vai viver. Vive. Pare de remoer o que já passou. Já passou, toda vez que você fica remoendo coisas que já passaram, você perde a vida do agora. Você perde a tua vida. Não é justo com você. Não é justo. O outro pensamento é de que Deus está sempre irado com você e que não ama. Isso acontece muito para quem teve pais rígidos, né? Não conseguem enxergar Deus como um pai amoroso. Só conseguem enxergar Deus como um pai irado, como um pai bravo, como um pai que vai castigar, né? Tudo que acontece, mas eu mereci mesmo. Eu mereci isso. Deus fez isso comigo porque eu fiz aquilo outro. Deus ama você. Ele deu o seu único filho por você. Gente, não existe ato de amor maior. Você tem um preço de sangue. Olha que forte isso. Preço de sangue. Mas eu não escolhi para estar aqui, mas Ele escolheu. E se Ele escolheu, é porque você tem algo para oferecer. Para servir. E é isso que faz a gente ter vida. É o servir. É estar indo em busca, estar indo atrás de servir outras pessoas. Pensamento de ansiedade. Os pensamentos acelerados. Esse pensamento aqui, a pessoa não dá uma paz para a mente. 54 mil pensamentos por minuto. Gente, isso é desumano. Você tá acabando com você. Você não se ama. Mas eu não consigo controlar, mas eu vou mostrar pra você como é que a gente pode fazer isso. De que o que aconteceu de ruim se repita. Sabe? Eu tive um relacionamento super frustrado. Eu não vou arrumar ninguém, porque vai acontecer de novo aquilo. Não vai. Aquela pessoa é aquela pessoa. Já mudou, já é outra pessoa. Não é porque você passou por uma experiência com tal fulano que você vai passar essa experiência de novo com outro. É outra pessoa. Não é a mesma. Para de achar que as coisas ruins vão acontecer com você, vão se repetir com você.
só mais hoje. E que sempre que os outros são melhores que você, esse pensamento. Principalmente na área profissional, né? Muitas pessoas sofrem com esse pensamento. Eu não vou fazer porque já tem tanta gente fazendo. Mas olha lá fulano, ó. Fulano faz tão bem as coisas. Só que a gente para de se comparar. Não, mentira. A comparação, ela é inevitável. É mentira, eu não posso aqui dizer pra você parar de se comparar porque ela é inevitável. A gente vai se comparar. Mas se compare de uma forma real. Eu não posso querer me comparar com uma pessoa que tá há 10 anos na minha frente, que tá fazendo isso há 10 anos, que tá gravando conteúdo, por exemplo, há 10 anos. Eu não posso querer comparar ela comigo, que começou ontem. Não posso. É injusto comigo. Isso é muito injusto comigo. Muito injusto. Então, cuidado. Tenha cuidado. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. E às vezes a gente quer fazer um projeto e a gente pensa, né? Mas já tem tanta gente fazendo. Mas não tem você fazendo. Não tem você. Já tem tantos canais no YouTube fazendo coisa de maquiagem. Tá, mas não tem você. E você é única? O seu jeito só você tem. A sua essência só você tem. Ninguém mais tem. Pode ter 1001 pessoa fazendo, mas não tem você fazendo. Dê valor mais a você. Se valorize. Você é importante também. Você é precioso, você é preciosa. Dê valor a você, se olhe com mais amor, com mais competência. E aí agora, eu quero dar os passos para vocês. A gente tem aí 15 minutinhos, quero dar os passos para vocês de como a gente consegue se libertar desses pensamentos. E eu não tô aqui dando uma fórmula mágica para você de que nunca vai vir pensamento ruim. Eles vão vir, porque a gente não controla, mas a gente vai aprender a lidar com eles. Primeiro, saiba diferenciar se os pensamentos são seus ou se são pensamentos sugeridos a você. Sabe? Mas eu não sou inteligente. Não consigo, eu não sou inteligente. Tá, esse pensamento é seu? Ou é pensamento de uma professora que te falou isso há 10 anos atrás? E aí tu enraizou isso e tomou esse pensamento como teu. Mas eu não sou bonita, eu não sou bonito, eu não sou capaz, eu não consigo. Tá, esses pensamentos são seus ou são de coisas que aconteceram lá atrás e pessoas falaram pra você? Muito importante saber diferenciar o que é teu e o que é de pessoas que sugeriram a você. E aí, quando eu falo de sugestão, eu lembro muito de Judas. Judas. Que ele... Não mandaram ele fazer nada para Jesus. Não mandaram ele entregar a Jesus. Satanás, ele sugeriu a Judas. Sugeriu a Judas para que ele entregasse Jesus. Então, é muito importante saber diferenciar se são meus pensamentos ou se são pensamentos que foram sugeridos a mim e eu tomei como verdade. Próximo, fique de vigia de festa na tua mente, sabe? Os pensamentos vão vir. Aí tu tem que ficar, sabe aqueles guardas de festa de 15 anos, assim? Que fica na frente, pode entrar, não pode entrar. Assim que você tem que ficar. Você tem que sondar os teus pensamentos. Questionar os teus pensamentos. Tá, o que eu tô pensando? Tô pensando que eu não sou uma boa pessoa. Eu quero levar isso pro meu coração ou não? Não quero. Então, meu querido, tu não pode entrar. Por favor, pode ficar aí. Vigia de festa você tem que ser. Tem que pegar e você tem que fazer com que os teus pensamentos peçam permissão para você, para entrar no seu coração. Permissão. Que isso é guardar o coração. Isso é vigiar os seus pensamentos e guardar o coração. É você questionar os seus pensamentos. Tá, mas será que eu quero isso pro meu coração? Será que eu quero viver isso? Ou esse é um pensamento ruim que eu não quero? Então você tem que mentalmente dizer não. Não quero mais pensar sobre isso. Isso não é verdade. E eu vou fazer outra coisa. Vou caçar outra coisa pra fazer. Vou pensar em outra coisa. Não alimentar esse pensamento.
Obrigue os seus pensamentos ruins a se ajoelharem diante de Cristo. Aí, tem Coríntios assim, ó. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A gente tem que pegar esses pensamentos que a gente não quer mais e levar lá para Cristo. Falar, ó Senhor, eu quero que esse pensamento seja obediente ao Senhor. Eu não quero mais pensar sobre isso. Eu não quero mais viver isso. Eu não quero. Porque, gente, eu até anotei aqui, ó. Tem tantas histórias lindas que a gente vê que Jesus curou cego, que Jesus fez paralítico andar, Jesus fez morto reviver. Você acha que ele não tem poder de curar os teus pensamentos? Você acha que ele não tem poder de tirar os pensamentos ruins que tem na sua mente? Ele tem. Só que para isso você precisa apresentar ele. Dizer, Senhor, eu tô com esse pensamento aqui, mas eu não quero mais. Eu não quero ter esse pensamento. Eu não quero viver com esse pensamento. Ele tem poder, gente. Tem poder para isso. Treine a sua mente a pensar no que é bom. Aí tem lá, ó. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nós, seres humanos, não é o nosso natural olhar para o que é bom. A gente não vai olhar naturalmente para o que é bom. A gente sempre vai olhar para o lado ruim, como uma forma de proteção. É uma proteção da nossa mente, é uma proteção para nós, de sempre olhar para o que é ruim, para o perigo. Só que a gente precisa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Tudo que é bom a gente precisa buscar. O que é ruim vem natural. O que é bom a gente tem que buscar. Olha só o que diz aqui. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Pensem nessas coisas. Ai, eu tô tão cheia de pensamento ruim. Vai pensar em coisa boa. Vai pegar um álbum de fotos e vai olhar as lembranças boas que você teve, de passeios que você fez, de pessoas que você ama. Busca o que é bom. Ai, meu Deus, Cássio, eu acho que vai dar tudo errado. Pensa no que dá certo. 50% de chance de dar errado tem os mesmos 50% de chance de dar certo, gente. Por que você fica só focando no que é ruim? Por que você pensa só no que é ruim? Aí você recebe 1000 elogios e uma crítica. Você dá valor só pra crítica. Vai olhar para os elogios. Olha para as coisas boas também. Treine a sua mente a olhar para o que é bom. Treine ela a olhar para o que é bom. Não ache normal a forma mundana de pensar. Nós somos um povo diferente. E aí, aqui diz assim, ó. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que eu coloquei isso aqui? Porque às vezes a gente tá mal, a gente tá ruim, a gente tá sofrendo, a gente tá sem ânimo, a gente não tem vontade de fazer nada. Mas aí tu vai olhar pra tua vida, tu só olha filme de morte, só olha vídeo de tragédia, de desgraça, só escuta música de sofrência. Por quê? Você tá alimentando a tua tristeza. Os teus hábitos estão fazendo você ser uma pessoa triste. Cuidado, gente, não se amoldem.
Não se amoldem ao padrão desse mundo. Nós somos diferentes. Nós precisamos ser diferentes. Sermos diferentes. Deixe a Bíblia dominar a sua alma a longo prazo. Aí eu botei lá em Hebreus, ó. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir entre alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos, as intenções do coração. Aí eu até anotei aqui, ó, que só pessoas que têm a palavra, só as pessoas que lembram dos versículos da palavra, lembram das coisas de esperança, que vence o dia mal. Só essas pessoas conseguem vencer o dia mal. Quando Jesus ele tá lá no deserto e Satanás vem tentar ele só conseguiu vencer as tentações com versículos, com palavras, com a palavra que está na Bíblia. A gente precisa ler, a gente precisa guardar isso no nosso coração para buscar o que nos dá esperança. Às vezes a gente está tão triste, pensa, meu Deus, que situação triste, meu Deus, eu tô sozinha, meu Deus, está acontecendo isso. Não, mas aí você tem que lembrar que o Senhor disse que você ia passar por aflição, mas Ele vai estar contigo. Ele está contigo. Ele está. Você está achando que está sozinha porque você não está sensível para perceber a presença, para perceber o cuidado, para perceber o amor. A gente tem que ter a palavra guardado. É Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela julga os pensamentos e a intenção do nosso coração. Então é através da palavra que a gente vai vencer o dia mal. Seja intencional. Os pensamentos ruins vêm de forma normal, mas os pensamentos bons nós temos que ir atrás intencionalmente. E aí, eu coloquei em Lamentações, ó, sobre nós irmos buscar as coisas boas. Lamentações 3, capítulo 3, versículo 19 ao 21. Diz assim: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu não estou dizendo aqui que você não pode mais ser triste, gente. Nós podemos ficar tristes. Nós somos seres humanos. A gente vai sentir. Mas é um dia triste, não uma vida triste. É um dia triste. A vida não pode ser triste. São momentos ruins, não uma vida ruim. Traz para tua mente aquilo que te dá esperança, para você viver. E aqui diz, coloquei para você conversar com você mesma e reorganizar sua mente. Aí coloquei lá em Salmos, ó, sobre o versículo onde Davi estava muito mal e ele falou: por que você está tão triste assim, minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. E por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A gente tem que conversar com nós mesmos. Davi fez isso. Ô, minha alma, por que tu tá tão triste? Vamos lá, confiar em Deus. Deus é o nosso Senhor. Deus, Ele nos protege. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele nos cuida. Conversar com você mesmo. Não é loucura, gente. Isso não é loucura. E, por último, e não menos importante, levar o seu pensamento a Jesus. Comece a levar o seu pensamento a sério. E eu botei ali, ó, portanto, santos irmãos, lá em Hebreus 3:1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus. Fixem seus pensamentos em Jesus. Vai para Jesus, corre para Jesus, chora para Jesus,
Reclama para Jesus. Para ele tá ali. Mas ele é tão educado que ele não vai entrar na sua vida se você não chamar. Ele é tão educado que ele não vai invadir um problema seu se você não chamar ele para te ajudar. Ele não vai. Ele é muito educado. Então chama ele para tua vida. Fixa os teus pensamentos no que Jesus vai fazer. Olha quantas palavras a gente leu aqui. Que a boa, perfeita e agradável vontade é dele sobre nós. Ele tem pensamentos de vida sobre nós, não pensamentos de morte. Então peça para que Jesus faça um trabalhar na sua mente, sonda a sua mente, e que você consiga ter os pensamentos dele para a sua vida. Que você comece a se enxergar como ele te enxerga. A tua vida, as tuas conquistas, os teus sonhos, as coisas que deram errado para você. Certo, gente? É sobre isso. Eu vou colocar para vocês lá depois no canal uma oração para você fazer sobre isso, sobre a sua mente, sobre os teus pensamentos. E foi muito bom estar aqui com vocês de novo. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa eu tô aqui. Tô aqui, sabe aquela amiga que eu falei pra você ligar, que eu falei pra você chamar quando você estiver com pensamentos ruins? Eu estou aqui para servir vocês. Certo? Então, ó, um beijo pra vocês. Fiquem bem. Ah, hoje tem encontro de mulheres. Ah, não, hoje não é encontro de mulheres. Hoje é culto de mulheres. Então, quem é de Parobé, Taquara região, vamos lá comigo. Vamos lá dançar para Jesus, vamos lá se alegrar. Culto de mulheres. A gente faz uma vez no mês, vai estar bem legal. Certo, gente? Um beijo pra vocês, ó. Beijo. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!